convidar vocês a fazer uma leitura comigo em João capítulo 4. E eu quero ler apenas o verso 4, João 4:4. Eu vou ler uma vez só, e depois eu quero convidar a igreja a ler comigo, tá bom? Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Agora vocês, 1, 2, 3. Olha esse texto que legal. Foi preciso Jesus passar por Samaria. Era a região de Samaria. Mais precisamente na cidade de Sicar, nos diz aqui, se você continuar lendo o João capítulo 4. E aqui nesse João capítulo 4, nesses primeiros versículos, nós vamos ler a história do encontro entre a mulher samaritana e Jesus. E é uma passagem muito clássica, onde diversas pregações já foram baseadas nessa parte, porque é uma parte muito linda da Bíblia. E aqui vai uma curiosidade. As maiores palavras de Jesus, as maiores pregações de Jesus, elas não foram faladas, elas não foram dirigidas para um grupo de pessoas, para o coletivo, mas as maiores pregações de Jesus, elas foram direcionadas para uma pessoa. Olha que interessante, as pregações mais famosas de Jesus, elas foram ditas para uma pessoa. E nós, como obreiros da casa do Senhor, nós geralmente procuramos fazer invertido. Quando o Senhor nos dá uma revelação muito profunda na palavra, a gente fala assim: eu não vou pregar isso numa célula, eu vou guardar isso para falar num culto de domingo. Pelo menos é o que passa na nossa cabeça. Mas com Jesus, ele procurava fazer o contrário. Os maiores sermões dele, ele falava para uma pessoa só. Por exemplo, o texto áureo da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida. Essa palavra é famosa, sim ou não? Pois é, Jesus disse isso para um homem. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Pois é, Jesus disse isso para uma mulher, que é a mulher do texto aqui que nós vamos falar nessa palavra. Então, os maiores sermões de Jesus, eles foram ditos em casa, eles foram ditos para uma pessoa. Interessante isso, né? Jesus não se preocupava. Obviamente, no coletivo, ele também soltou mensagens maravilhosas, mas geralmente as palavras que ficaram famosas, que ficaram conhecidas, ele falou no individual, no tete a tete, no momento de intimidade com o ser humano. E o encontro com Jesus é uma coisa maravilhosa, porque quando nos entregamos para Jesus, quando conhecemos Jesus, há uma transformação, mudamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, e tudo em nós fica diferente. Eu me lembro, na fase de junior para adolescente, um dia eu estava conversando com um irmão do coração que eu tenho. A gente considera ele como um irmão adotivo, porque desde novo ele trabalha com meu pai. E um dia ele estava falando comigo, ele falou: rapaz, o nosso testemunho vai ser um testemunho mais sem graça que tem. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou assim: rapaz, nós nunca assaltou um banco, nós não matou ninguém, nós nunca fumou, nunca bebeu, a gente nunca vai conseguir subir no púlpito e dar aquele testemunho: irmãos, eu sou ex-macumbeiro, eu sou ex-feiticeiro, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. A gente só tinha 12, 11 anos, aceitamos Jesus e Jesus nos salvou. Nosso testemunho é sem graça. Aí eu falei para ele: é porque foi bem na época das febres, que tinha muitos testemunhos, né? O ex-bruxo tio Chico, vários
crescemos ouvindo essas coisas, né, irmãos? Alguns eram mentira. E fomos enganados com esses falsos testemunhos, não é verdade? Mas por que éramos enganados? Porque, irmãos, realmente a maioria dos testemunhos eram verdadeiros. Porque quando temos um encontro com Jesus, é algo extraordinário. Só de falar nele, a gente já enche o coração da presença dele aqui essa noite. E esse texto que nós lemos aqui, ó, era necessário passar por Samaria. Agora, para já espiritualizar essa mensagem, contemporaneizá-la, vamos trocar Samaria pelo nome da nossa cidade e você já vai mudar aqui até o seu glória. Vamos lá? Era-lhe necessário passar por Indaiatuba. Vamos ver se a gente ganha um aplauso aqui para Jesus. Era-lhe necessário passar por Indaiatuba. Engraçado que Jesus não tinha nenhum compromisso pré-agendado. Dificilmente você vê um texto falando assim, porque Jesus tinha que estar, naquela semana Jesus tinha que estar na Galileia, naquela semana Jesus tinha que estar em Judeia. Não tem um texto assim. Pelo menos não que eu me lembre agora. Porque Jesus ele ia conforme o Espírito Santo ia guiando ele. Mas por algum motivo, João coloca assim que ele tinha que passar por Samaria. Meu Deus, tem um hino que louvamos aqui, que toda vez que eu escuto ele eu fico impactado, que ele fala assim que Jesus não tem que fazer nada, porque ele não deve nada para nós. Lembra dessa canção que fala assim, que Jesus não deve nada para mim? É lindo esse louvor, né? Mas do nada, João coloca, ele tem que passar por Indaiatuba. Ele não deve nada para nós, mas ele tem que passar por Indaiatuba. É coisa linda, aleluia. É para quem crê, é para quem está ligado. Chegamos em dezembro, na última ceia do ano. Vencemos, irmãos. É motivo de júbilo, é motivo de alegria. Sabe do que eu me lembro? De Mateus 7,25, que diz assim, veio a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e deram contra a casa, mas ela não caiu. Pergunte para mim, por quê? A Bíblia diz, porque ela estava edificada sobre a rocha. É por isso que chegamos em dezembro, para tomar a última ceia do ano. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein, Luiz? O encontro com Jesus é coisa maravilhosa. Jesus não tinha nada agendado, mas era necessário passar por Samaria. Agora por quê, né? A Bíblia diz que perto da hora sexta, a hora sexta é o meio-dia para nós. Hoje foi um dia perfeito para pregar essa palavra, porque meio-dia, não vou pegar só hoje, mas de quinta para cá, como estava o meio-dia, hein, pessoal? De cozinhar a carequinha, não é? Estava quente demais. Para quem trabalha na rua, quem estava, né, andando para um lado e para o outro, estava quente. Nesse sol. A Bíblia fala que Jesus estava passando na região de Samaria, porque era nesse. E a Bíblia diz que Jesus estava cansado, porque o texto fez questão de mostrar o lado humano de Jesus. E Jesus se assentou perto do poço. O poço de Jacó. Esse era o nome do poço, o poço de Jacó. E ele senta lá do lado do poço, perto do meio-dia. E esse texto é curioso, porque os discípulos não estavam perto de Jesus naquele momento, porque eles tinham ido buscar pão na cidade. Repitam assim, os discípulos foram buscar pão. Então Jesus está vindo para Indaiatuba sozinho. Vou falar uma coisa, Jesus está vindo para Indaiatuba só para ver alguém.
vou falar de novo. Jesus está vindo para Indaiatuba por causa de alguém. Eu não posso dizer por causa de você. Porque para ser por causa de você, depende do que você vai fazer depois que você ouvir essa palavra. Mas você tem que estar ligado aqui em todos os detalhes dessa palavra, certo? Para você pegar o máximo que você puder, para você aplicar na sua vida, ok? Jesus vai, meio-dia, sol rachando. E ele vê uma mulher vindo pegar água. E aqui o negócio começa a ficar gostoso. Jesus, cansado da viagem, ele fala para ela: ei, me dá um pouquinho de água aí. E a mulher dá uma má resposta em Jesus. E ela diz para ele: rapaz, como que o senhor, sendo judeu, o senhor está pedindo água para mim, que sou samaritana? Abre aspas aqui, porque havia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, por vários motivos, religiosos, étnicos, mas um dos motivos aqui era porque os judeus falavam que os samaritanos não eram uma raça pura, porque eles falaram que os samaritanos se casaram com mulheres estranhas e saíram se misturando com os povos, então eles não eram de sangue, judeus de sangue, então eles eram tudo misturado, como se fosse o Brasil, preto, branco, tudo misturado, então eles não consideravam eles. Então havia essa divisão, havia essa rincha. Então a mulher olha para ele e fala: o senhor é judeu, e o senhor está me pedindo água? Eu sou samaritana, você não percebeu isso não? Mas isso era meio-dia. E aqui eu já começo a falar uma coisa para você. Essa mulher estava indo pegar água num horário que não era típico de pegar água. Mulher pegava água no começo do dia, porque estaria mais fresco, ou no final do dia. Por que meio-dia? Porque aquela mulher carregava uma carga emocional, ela tinha uma história. E ela estava indo ali meio-dia, porque ela sabia que meio-dia ela não seria vista. Ela sabia que meio-dia ela poderia ir ali tranquila, porque ela não teria dedos apontando a história dela. Ela não teria a população mostrando: ali é ela, ó, aquela ali é a mulher, ela é a mulher. Não, então ela preferia encarar o sol do meio-dia, mas ter liberdade de poder ir no poço e não ser assediada por homens, ir no poço e não ser afrontada pelas demais mulheres daquela região. Então ela, para fugir da sociedade, ela, para fugir dos problemas que a sua própria vida, que a sua própria escolha causou, ela preferia ir naquele horário. E quando Jesus pede água para ela, pode ter passado centenas de coisas na cabeça daquela mulher. Uma das coisas que poderia provavelmente ter passado na cabeça dela era: olha, mais um homem para se aproveitar de mim. Mais um oportunista que quer aproveitar da minha fragilidade, da minha fraqueza. Eu já vim aqui esse horário porque eu não quero conversa. Eu já vim aqui esse horário porque eu não quero dar liberdade para ninguém entrar na minha vida social. Porque eu só sofri. Eu fiz várias escolhas na minha vida, e todas as escolhas que eu fiz me fizeram sofrer. Você que já conhece essa história sabe que ela já estava na 6ª escolha. E quando Jesus pede água para ela, ela dá uma sapatada em Jesus. Mas sabe o que é o gostoso de tudo aqui na história? Que Jesus não leva em conta o que falamos para Ele quando nós estamos no sofrimento. Aí eu pergunto para você: se Jesus levasse em conta tudo que você fala quando você está nervoso, se Jesus levasse em conta tudo que eu e você já falamos só esse ano de 2025, estaríamos sentados aqui com essa carinha de santo? Se tivesse um espelho aí no assento da frente, eu ia falar para você dar uma olhadinha no seu reflexo.
mas ela estava na defensiva, porque ela estava machucada. Ela estava na defensiva porque ela estava ferida. Mas Jesus estava lá. E Jesus está passando por Indaiatuba, porque Ele viu que é necessário passar aqui essa noite. Aí na hora que ela dá a sapatada em Jesus, Jesus responde para ela e fala: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você, ao invés de me dar água, você me pediria água. E eu te daria uma água viva. Isso aqui tem um mistério. Água viva. Olha para o... Não olha para o seu irmão não, que depois fica chato. Pergunta para mim, o que é água viva? Não, mas pergunte mais bonito. O próprio João explica no capítulo 7, porque Jesus ele entra no templo e ele fala assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aí ele fala mais no versículo de baixo, que quem cresce nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí no versículo de baixo, acho que no 39, João 7:39, João explica assim: quando Jesus fala essas palavras, ele está se referindo ao Espírito Santo. O negócio aqui é profundo demais. Jesus fala para ela assim: se você soubesse quem fala com você, você iria me pedir, e eu ia te dar água viva, vou te dar o Espírito Santo. Aí ela começou a ficar meio desconfiada, ela falou: peraí, esse homem quer fazer uma aliança comigo, mas não é a aliança como os outros 6, ele quer fazer uma aliança comigo, mas é uma aliança de salvação. Ele tem um interesse em mim, mas não é um interesse carnal, é o interesse de me salvar. Aí ela olha para ele e diz: deixa eu explicar uma coisa para você, ô judeu. Quem cavou esse poço aqui foi Jacó. Ele bebeu, os filhos dele bebeu, os animais dele bebeu. E esse poço é muito fundo. Como que o Senhor vai me dar essa água viva? Eu estou olhando para o Senhor não tem nem balde. Ou algumas versões diz cântaro. O Senhor não tem balde, o Senhor não tem cântaro. Como que o Senhor vai me dar essa água, se o Senhor não tem nem com que tirar? E sabe o que é o legal aqui? Porque essa mulher está igualzinha eu e você. Eu estou me vendo nessa história e você vai se ver nessa história. Porque ela está diante do poço de água natural, que é o poço de Jacó, e ela não está entendendo que ela tinha encontrado o poço de água sobrenatural. Irmão, peraí. Quando você tem um encontro com Jesus, é isso que acontece. Você está na frente do poço de água natural, e o poço de água sobrenatural, e você está preocupado com balde. A mulher está de frente para o poço sobrenatural que vai mudar a vida dela, e ela continua olhando para o balde. E o problema é que tem muita gente que serve a Jesus 5, 10 anos, mas ainda não conseguiu entender que Jesus é o poço da água sobrenatural, e com Ele o seu balde não vale nada. E é por isso que você não conseguiu romper na sua vida espiritual, na sua vida física, porque você ainda está lutando com a força do seu braço, você ainda está tentando com o que você sabe, com o que você acha, mas está na hora de você deixar tudo e acreditar nele. Alabaxendere alamas. Jesus falou para ela: olha, eu não estou nem olhando o esboço, eu estou só lendo os versículos para me lembrar como foi a sequência. Jesus falou para ela: olha, todo mundo que beber desse poço vai ter sede. Vai beber, vai matar a sede e logo depois vai ter sede de novo. Mas a água que eu vou dar para você beber, você vai beber uma vez e nunca mais vai ter sede. Porque essa fonte jorra para a vida eterna, e mostrando para nós que o papo dele com ela era para salvação.
Quem é alegre por ser salvo aqui? Quem é feliz por ser salvo? E aí, meus irmãos, acontece uma coisa maravilhosa. Ela diz para ele assim: Senhor, porque ela percebeu que as intenções daquele homem era uma intenção boa. E ela diz para ele: Senhor, me dá dessa água então, porque se o Senhor me der dessa água, eu não vou mais precisar vir aqui. Porque aquilo era meio-dia. Ela estava fugindo de todo mundo. Ela estava fugindo da sociedade. Lembra-se que eu expliquei isso? Ela estava numa vida aprisionada. Aparentemente ela tinha uma vida livre. Mas só Deus e ela sabiam a prisão que ela vivia. Mas ela fala para Jesus: me dá dessa água, porque daí eu não preciso mais voltar aqui. E aí acontece um mistério. Jesus fala para ela: eu te dou da água, faz só um favor para mim. Ela falou: faço. Vai lá e chama o seu marido. Aí complica. Porque talvez, para quem está lendo assim, sem prestar muita atenção, parece que foi uma coisa muito simples. Mas não foi. Porque se a mulher estava fugindo de todo mundo, e indo pegar essa água meio-dia, e agora Jesus pede para ela chamar o marido, acontece uma tragédia na cabeça dela. Porque chega um momento no nosso encontro com Jesus, que é um momento pesado, que é um momento que Ele tem que tocar na nossa ferida. E é aqui que muita gente desiste, quando Jesus precisa tocar na nossa ferida. Porque alguém diz: mas a sociedade, a minha família, todo mundo já toca na minha ferida. Aí eu venho aqui para a presença de Deus, para mim poder receber um alívio, para mim poder ser curado, e Jesus toca na minha ferida também. Mas tem uma diferença. Quando Jesus toca na sua ferida, não é para te matar. Quando Jesus toca na sua ferida, não é apenas para te machucar. Quando Jesus toca na sua ferida, é para te curar. Jesus falou para ela: eu vou te dar dessa água, mas vai e chama o seu marido. Eu acredito que deve ter sido numa fração de segundos. Ela deve ter entrado em parafuso, numa confusão, porque ela poderia ter feito como muita gente faz, e como muitos de vocês já devem ter feito. Sabe quando você traz uma pessoa para a igreja, e a pessoa fala assim: semana que vem você volta? Ela fala: volta, e nunca mais pisa na igreja. Ela poderia ter falado: tá bom, eu vou chamar meu marido, e ter caído fora, e nunca mais voltado. Mas ali ela ficou pensando: até quando eu vou viver de aparência? Até quando eu vou viver numa mentira? Até quando eu vou viver numa vida que não é a minha vida? Até quando eu vou viver uma vida que não é real? E ela vai e fala para Jesus assim, fala: Senhor, eu tenho um problema com a minha vida. Eu não tenho marido. É a hora que nós temos que ser sinceros com Jesus, porque é a hora que nós vamos começar o processo da cura. Jesus olha para ela e fala assim: filha, você falou a verdade. Você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem não é seu. Facilmente julgaríamos essa mulher, é ou não é? Mas muitas vezes não é porque a mulher é terrível. Muitas vezes ela não teve sorte na vida e foi enganada. E ela olha para ele e fala assim: incrível. Eu vejo que o Senhor é um profeta. Só que, a partir disso aqui, o negócio aqui vira do avesso. O negócio aqui sai de circulação. E essa história fica totalmente fora do padrão.
Porque quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida ela tem que mudar. Só que a mudança dessa mulher, assim, ela foi talvez a mudança mais rápida da história da humanidade. As coisas que acontecem daqui para frente foram muito rápidas. E ela fala, você é um profeta. E até agora Jesus foi falando, mas agora ela toma a palavra, e ela começa a dirigir a conversa. Presta atenção. Eu já contei para os irmãos aqui, que veio uma sexta-feira, e quando foi na segunda, o rapaz voltou lá cantando, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Ele lá na máquina, lá cantando, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos pro finalzinho? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só que esse menino que estava cantando, ele era o rapaz mais problemático da empresa. E ele era terrível. E todo mundo começou a olhar um para o outro e falou, o que aconteceu com ele? Aí ele olha para um dos amigos e fala assim, esse final de semana foi o melhor final de semana da minha vida. Eu encontrei Jesus. E na hora que o irmão mandou ir lá na frente aceitar Jesus, eu fui, eu não aguentei. E na hora que eu estava lá na frente do altar, eu só pensava em você. E eu falei, na hora que chegar segunda-feira, a primeira coisa que eu vou fazer é para o meu amigo. Eu vou falar para ele, do mesmo jeito que Jesus me salvou, eu quero que ele te salva também. Aí sabe o que foi o problema, irmãos? É que o amigo olhou para ele e falou assim, não, eu já sou crente. Aí ele fala, mas esses anos todos você nunca me falou? Porque quando nós temos um encontro com Jesus, algo tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Cadê aqueles que estão com o coração queimando, que já teve esse encontro? E essa noite você está tendo uma oportunidade de ter um encontro de novo com Jesus. Ei, Ramanarabalama, Xenerabas. Tudo que aconteceu até aqui foi meio que normal. Foi uma conversa. Mas daqui para frente, na hora que Jesus põe o dedo na ferida dela, ela tem uma atitude. E ela fala para ele assim, e a primeira atitude dela aqui, que é meio fora do normal, ela já pergunta para ele assim, o senhor é profeta, né? Eu vi isso agora, porque o senhor revelou algo aqui que é meio particular meu. Lembra que ela foi meio-dia? Porque ela queria fugir do segredo dela. Estão comigo? Ela vira a primeira pergunta para Jesus e fala assim, deixa eu te perguntar, como que adora? Só para quem está ligado. Uma pessoa que acabou de se converter, e a primeira curiosidade dela é como que adora. Às vezes a gente tem 15, 20 anos e não estamos nem aí para esse assunto. E ela fala para Jesus, e é uma pergunta inteligente. Ela fala para Jesus assim, Jesus, ela nem sabia o nome dele. Ela fala assim, moço, eu tenho uma dúvida, porque os nossos pais falam que o lugar certo de adorar é aqui. E o seu povo fala que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. E eu fico meio confuso. Onde que é o lugar certo de adorar? Como que adora certo? Aí que eu falo para vocês que a maioria das palavras de Jesus famosas foram faladas por uma pessoa só. Jesus falou para ela, filha, deixa eu te contar um segredo. Vai chegar uma hora, e a hora já chegou, que não vai ser nem aqui nem lá o lugar de adorar. Porque os samaritanos não sabem muito o que eles estão adorando. Os judeus sabem, porque a salvação vem dos judeus. Mas tem um segredo. Vai chegar uma hora que não vai ser nem nesse monte, nem lá em Jerusalém. Os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Eles vão adorar onde eles estiver, porque o Pai vai procurar eles.
Você tem ideia quão profundo foi o que Jesus falou para ela? Vai ser no Brasil, vai ser na África, vai ser nos Estados Unidos, vai ser onde eles estiverem. O Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito, e o que importa não é o lugar, importa que quem o adora em Espírito e em verdade. E sabe o que é o gostoso de tudo aqui nessa história? Que quem descobriu isso não foi Pedro, não foi Paulo, foi a mulher samaritana. Porque ela perguntou. Essa foi a primeira pergunta dela aqui, que foi fora do comum. Aí você pensa que acabou? Aí ela vira para Jesus e fala assim: eu sei, moço, que o Cristo vai vir. Não. Você não está entendendo o que está acontecendo aqui nesse poço. A nova convertida começa a conduzir a conversa com Jesus. Porque até então, Jesus conduziu a conversa. Mas chega um momento do encontro que somos nós. Ah, não, irmão, cadê você? Cadê você? Chega um momento do sermão que é você, aleluia. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. É a última ceia do ano. O Espírito Santo está aqui conosco, aleluia. Jesus vai até um momento, mas tem um outro momento que é você. Jesus não falou mais nada, ele só estava respondendo. Lembra como começou essa conversa com ela no ataque? Agora ela não está mais no ataque, ela já está lá no rio de Ezequiel. Ela já está nadando, mergulhando. E ela falou: eu sei que o Cristo vem. Oh, meu Deus, eu estava falando isso por Cristo. Ah, não. Você entende, carioca, que do nada ela fala essa por Cristo. Ela fala: eu sei que, moço, eu já ouvi falar uma história aí, eu sei que o Cristo vem. Só que ela estava falando por Cristo. Jesus olha para ela e fala assim: tem uma notícia para te dar. Ela falou assim: e quando Cristo vir, Ele vai nos explicar tudinho. Jesus falou para ela: eu tenho uma notícia para te dar. Eu sou o Cristo. Agora pergunta para mim, o que ela fez quando ela ouviu? Vamos perguntar uma pergunta bonita assim, mais direta. E daí, como é que eu posso perguntar? Não, isso aqui vale uma pergunta bonita. Jesus fala para ela: eu sou o Cristo. Qual a reação? Pergunta para mim, qual a reação? Não, mas pergunta bonito, porque isso vale. Antes de eu responder, eu pergunto para você, qual seria a sua? Vou dizer de novo, pergunta mais bonito, qual a reação? Então agora o Mivit vai me ajudar, porque vocês vão ver o que aconteceu. Jesus fala para ela, ele vai ensinar tudo. Ah, já colocaram lá, eu sou o Messias. Agora, coloca o 28. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Então, tá bom? Você entendeu o que ela fez? Lembra que no começo ela estava preocupada com o balde? Ela falou para Jesus: você não tem nem balde. Agora ela deixou o balde. Ah, não. É para você ter aplaudido a Jesus aqui. Pode aplaudir. Se fosse para traduzir esse versículo aqui, seria assim: entrega o seu balde ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na hora que ele fala, eu sou o Cristo, ela deixa o balde. Entendeu que daqui, depois do encontro, o que vai fazer a sua história ser profunda é você? É a sua atitude? Ah, irmão, eu tenho 20 anos de conversão, mas a minha história é meio morna, mas é por causa de você. Porque Jesus faz assim, ó: até aqui eu tinha que dar o meu passo, agora é com você. A mulher pirou. Ela tinha o quê? Quantos minutos durou essa conversa? 15?
com 15 minutos, ela já virou Samaria do avesso. Ela falou, o Cristo vai vir. Jesus falou, sou eu. Ela falou, tá doido, toma o balde. Ela já estava dando moral, porque ele era um profeta. Agora ele entendeu que ele era Deus. Ah, não. Tem alguém aqui que vai entender que Deus está me usando, mas aí vai ter alguém que vai estar num nível mais profundo, que fala assim, não, ele está pregando lá, mas eu estou sentindo ele aqui do meu lado. Aí é outro nível, meu filho. Aí é um outro nível, lá baixenderé, bandarás. Aí é outro nível, aí o nível quem vai definir é você. Eu passei no médico terça-feira lá em Juiz de Fora, meus pais fizeram 50 anos de casado, 40 anos de casado, 50 ainda vai chegar, se Deus quiser. Aí o médico falou assim, daqui para frente é o seu corpo. É o seu corpo que vai falar para você o que você pode fazer e o que não pode. Aí agora eu vou pegar essas palavras e vou falar para você. Daqui para frente, no seu nível espiritual, é você que vai dizer como está. Como é que você está nas escrituras? É o tanto que você lê. Como é que você está na oração? É você que decide. Como é que você está no jejum? É tudo você. Quem busca mais, tem mais. Quem busca menos, tem menos. Mas, entendeu? Ah, pastor, mas eu quero viver um novo nível. Mas é você que decide. Ralabaixa. Tem gente que vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa. Mas tem gente que vai sair daqui e já vai sair com a picareta e fala, agora eu vou cavar. Eu vou cavar. Eu vou cavar. Enquanto não sair água, eu não vou parar. Deixa o seu balde com Jesus. Porque você já viu que com o seu balde você já tentou esses anos todos. Na hora que ela falou que ele é o Cristo, toma o balde. Jesus pôs o dedo na ferida dela, Clebinho. E ela com medo de doer. Mas na hora que pôs o dedo, fez assim, ó, tsh, mas era de cicatrização. E o que está escrito no versículo? A mulher voltou à cidade. Aí alguém vai pensar, ela é muito boba. Eu ficaria com Jesus até o final do dia. Mas é porque você não entendeu como funciona o evangelho. Ela falou, toma o meu balde. E se prepara, que o Senhor vai ver o que eu vou fazer. Vou explicar que você não entendeu. Ela saiu de casa assim, ó. Não quero que ninguém me veja, senão vão ficar me chamando de prostituta, de mulher à toa. Ai meu Deus, lá vem ela. Nossa, só estou saindo porque não tem água mesmo, vou morrer de fome e de sede. Ah, agora ela encontrou Jesus, rapaz. Ela volta para a cidade. E já volta sem o balde. Eu estou falando de 2000 anos atrás. A mulher volta falando. Você vai ver a história do Oriente. A mulher volta falando. Põe o próximo. Venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Aí eu falo para vocês, se a história dela estava secreta, os primeiros foi os 5. Não, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Pastor, se a história dela está no oculto, os primeiros falou o quê? Tem alguém revelando. Meu Deus, a minha mulher descobre. Porque Jesus falou, os que você teve não é seu, então era de outra. Entendeu? Aí ela entra e fala, pessoal, tem um homem lá no poço, e ele está revelando o segredo. E ele falou tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Vamos lá? Lê todo mundo. Não, está muito feio. 1, 2, 3. Aplaude direito aí. Ó, vou dizer uma coisa.
Preciso de um doido só, para fazer uma coisa fora do comum aqui, e essa igreja está cheia domingo que vem, muito mais. Precisa de uma pessoa fazer uma coisa diferente, e terça-feira o GCD está cheio. Sabe por quê? Você acha que foi a mulher que chamou as pessoas? Deus só precisava... Você entendeu agora porque que foi necessário Jesus ir lá? Jesus falou, eu preciso evangelizar Samaria. Aí ele olhou uma mulher sofrendo. Ele falou, se ela tem coragem de ir buscar água no poço meio-dia, quando eu encher ela da água viva. É por isso que depois a gente fala, chegou na igreja ontem e já é pastor. Chegou na igreja ontem e já é líder do GCD, porque você fica moscando. Fica 20, 25 anos na igreja aí fazendo nada. Aí Deus olha lá no bar e vê um cara chegando em casa brabo, batendo na mulher. Deus fala, lá rapaz, ó, se com a cachaça e com o demônio é valente, na hora que eu batizar ele com o meu espírito, isso aí vai ser uma flecha. Se é brabo assim com a maconha não deixa muito brabo não, mas se é brabo assim com outras drogas, imagina na hora que ficar cheio do Espírito Santo, né? Agora, para a gente fechar aqui e já ir para a ceia, eu nem preciso ler não. No final das contas, foi a cidade praticamente inteira lá aceitar Jesus. E uma parte da cidade falava assim para a mulher, nós aceitamos, ele é o Cristo mesmo e nós estamos aqui por causa do que você falou. E outra parte falava para ela assim, ó, nós já não estamos aqui só por causa do que você falou. Agora nós aceitamos Jesus por causa do que nós testemunhamos. Mas sabe o que é o legal de tudo? Que eu imagino lá na eternidade Jesus falando para ela assim, eu sei, porque eles vieram até mim. Porque às vezes no nosso coração de homem a gente fica triste e fala assim, eu que preguei, rapaz, isso aí era um bêbado. E hoje nem lembro que foi eu que ganhei ele para Jesus. É normal essa ingratidão. Mas lá na eternidade Jesus fazendo assim para ela assim, ó, eu sei. Eles só vieram porque você tinha uma coragem. Você entendeu? O encontro com Jesus como é maravilhoso.